Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A escola estava agitada naquela manhã. Os corredores ecoavam com risadas e conversas, mas em meio a toda a comoção, um valentão famoso, Jake Thompson, andava por ali como se fosse o dono do prédio. Alto, musculoso e confiante, ele estava à espreita de sua próxima vítima para impressionar os colegas. Seu olhar pousou em Mia Carter, apelidada de a Menina Má por toda a escola. Ela tinha uma reputação assustadora, ninguém ousava provocá-la. Com seu cabelo preto desgrenhado, jaqueta de couro e sorriso sarcástico, ela personificava uma confiança crua. Ei, Carter! Jake gritou, dando um passo à frente e bloqueando o caminho dela. Você acha que consegue passar sem que eu te lembre quem manda aqui? Mia ergueu os olhos do celular, com um sorriso irônico no rosto. Pode repetir? Perguntou calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo. Sem aviso, Jake a empurrou violentamente na esperança de intimidá-la. Mas em questão de segundos tudo mudou. Mia agarrou seu pulso com uma força que ele não esperava e em um movimento fluido e preciso o derrubou no chão. Os alunos ao redor, que esperavam que Mia cedesse, ficaram sem palavras. Jake gemeu, envergonhado e surpreso, enquanto Mia se endireitava com as mãos na cintura. Da próxima vez, pense antes de tocar em alguém, disse ela friamente. Então ela se virou, deixando o valentão atordoado e humilhado na frente de toda a escola. Em 10 segundos, o predador se tornou a presa, e ninguém esqueceria tão cedo aquele momento. O primeiro dia do semestre caiu sob um pálido sol de outono. Folhas mortas estalavam sob os pés dos alunos apressados, e a Westbrook High fervilhava de boatos, risos e as discussões de sempre. Entre todos esses rostos, um nome fazia tremer até os mais fracos, Jake Thompson. Alto, musculoso, carismático e cruel, ele espreitava os alunos como um predador em seu território. Nada nem ninguém parecia capaz de desafiá-lo, até esta manhã. Mia Carter, sentada nos degraus da entrada principal, observava a cena com uma calma quase irreal. Seus cabelos negros caindo em mechas desgrenhadas sobre o rosto, sua jaqueta de couro surrada e seu olhar penetrante a distinguiam imediatamente das demais. Ela era chamada de a garota má não por suas notas baixas, mas por sua audácia, suas respostas afiadas e sua capacidade de nunca se deixar intimidar. Muitos tentaram, muitos falharam. Jake, cercado por seu grupo de amigos, notou Mia e um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Ele caminhou em sua direção com o passo confiante de um tirano, seguro de seu poder. Os alunos instintivamente se afastaram para deixar o espetáculo passar. Bora, se não é o Carter, gritou ele em voz alta, tentando impressionar os transeuntes. Você acha que pode ficar aí sentado, quieto? Está se esquecendo com quem está lidando. Mia ergueu os olhos do celular, como se o mundo ao seu redor não importasse. Ela o observou calmamente, sem medo ou hesitação, com um leve sorriso irônico nos lábios. Você pode repetir isso? Ela perguntou, sua voz gélida cortando o ar. Jake, com o ego ferido, deu um passo à frente e esbarrou nela de leve. As risadas dos amigos se misturaram ao choque dos alunos que assistiam à cena, alguns já prevendo um espetáculo humilhante para Mia. Mas logo aprenderiam que as aparências enganam. Mia não recuou. Em vez disso, em uma fração de segundo, agarrou o pulso de Jake e com precisão e força surpreendentes, jogou-o de costas no chão. Um silêncio atordoante tomou conta do salão. 10 segundos ela sussurrou, com os olhos brilhando friamente. É só o que você precisa para aprender que não se deve tocar em alguém sem consequências. Jake permaneceu esparramado, vermelho de vergonha e raiva, enquanto Mia se levantava, como se tivesse acabado de dar um passeio tranquilo. Os alunos ao redor dele murmuravam, alguns aplaudindo secretamente, outros incapazes de desviar o olhar. A garota má tinha acabado de provar, em cerca de 10 segundos, que até o maior valentão pode cair. E naquela manhã a Westbrook High percebeu uma coisa: Mia Carter não era apenas uma aluna difícil, ela era uma tempestade. Na manhã seguinte, a escola ainda se recuperava do ocorrido. O nome de Mia Carter circulava pelos corredores, sussurrado com uma mistura de medo e admiração. Os alunos que presenciaram a cena contaram cada detalhe, amplificando a história a cada nova versão. Jake Thompson. Ele caiu. Jake, por outro lado, não suportou a humilhação. No vestiário masculino, cercado pelos amigos, cerrou os punhos, com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Não é possível. Ninguém faz isso comigo. Ele rosnou, incapaz de entender como uma simples garota poderia derrubá-lo. Seus amigos tentaram acalmá-lo, mas o orgulho de Jake estava ferido e ele sabia que precisava retomar o controle.
Não podia deixar Mia Carter continuar a ridicularizar sua autoridade. Enquanto isso, Mia estava sentada à sua mesa de sempre no refeitório, observando o caos que ela mesma havia causado sem querer. Os olhares dos alunos se voltaram para ela, alguns com respeito, outros com o desejo de desafiá-la, mas nenhum realmente ousou. Ela mordeu o sanduíche, impassível, com um pequeno sorriso nos lábios. Jake então entrou, determinado a recuperar seu território, mas desta vez, não podia se dar ao luxo de perder a credibilidade diante de todos. Deu um passo à frente, tentando recuperar o ar ameaçador, mas Mia ergueu o olhar e com um único olhar, o fez hesitar. Carter, ele começou com a voz trêmula de raiva reprimida. Você realmente acha que pode continuar assim? Mia largou o sanduíche e se levantou lentamente, com o olhar penetrante fixo em Jake. Nunca pensei que você pudesse me intimidar, Jake. Você deveria tentar outra coisa, ela disse com a voz suave, mas firme. Os amigos de Jake trocaram olhares preocupados. Tinham visto seu líder cair, e agora ele estava diante dela, hesitante, vulnerável. Pela primeira vez, Jake sentiu aquele medo opaco que sempre inspirara nos outros. Este momento marcou uma virada. Mia não era mais apenas a menina má da escola. Ela havia se tornado a força inesperada que abalaria a ordem estabelecida. E em seu rastro, todos aqueles que se consideravam invencíveis descobririam que provocar Mia Carter tinha um preço, e seria alto. Os corredores da Westbrook High estavam silenciosos naquela manhã, mas a atmosfera era eletrizante. Todos os alunos pareciam estar esperando que algo acontecesse. A notícia da queda de Jake Thompson se espalhou como fogo, e mesmo aqueles que não a testemunharam sabiam que Mia Carter não era uma garota a ser subestimada. Jake, furioso, mas cauteloso, decidiu não agir impulsivamente. Sabia que outra afronta pública poderia lhe custar ainda mais. No entanto, sua mente fervilhava de vingança. Ele observava Mia à distância, esperando o momento perfeito para retomar o controle, enquanto seus amigos murmuravam entre si, divididos entre o medo e a lealdade. Enquanto isso, Mia não estava parada. Ela sabia que a vitória de ontem não significava o fim dos problemas. Se quisesse se manter livre da intimidação de Jake, precisava pensar estrategicamente. Ela começou a se aproximar dos alunos mais fracos, aqueles que Jake e seu grupo costumavam intimidar. Um sorriso, uma palavra de apoio, um olhar que dizia, você não está sozinho. Rapidamente uma pequena, mas forte aliança começou a se formar ao seu redor. Os alunos antes aterrorizados por Jake sentiram um vislumbre de esperança. Jake, observando essa dinâmica, sentiu sua raiva aumentar. Mia Carter não era apenas forte, ela inspirava respeito e lealdade dos outros. Isso era pior do que um confronto físico, era uma batalha por poder social. No final do dia, Jake decidiu confrontar Mia em um local isolado, o pátio da escola. Ele deu um passo à frente, com o rosto sério e os punhos cerrados. Carter, ele rosnou. Você não vai bancar o bonzinho com todo mundo, vai? Mia olhou para ele calmamente, com as mãos nos bolsos do casaco. Se você acha que ameaçar os outros vai me fazer recuar, você está enganado. O silêncio se instalou pesado e elétrico. Jake percebeu pela primeira vez que seus métodos habituais não funcionariam. Em poucas semanas, a garota má havia transformado a escola em um lugar onde o medo não era mais seu aliado. Mia sorriu levemente, ciente da tensão. Ela sabia que o confronto final viria, mas estava pronta. E para Jake a primeira lição estava apenas começando. Subestimar Mia Carter poderia custar muito caro. Na sexta-feira seguinte, o clima na Westbrook High estava ainda mais tenso do que o normal. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Alunos se reuniram nos corredores cochichando e lançando olhares curiosos para Mia Carter e Jake Thompson. Jake decidiu que não podia mais esperar. Queria recuperar seu status de valentão e humilhar Mia na frente de todos. Mas desta vez, Mia estava pronta. Ela não iria apenas revidar. Ela iria mostrar a todos que Jake não era mais o valentão invencível que pensava ser. O confronto aconteceu durante a aula de educação física na quadra de basquete. Jake caminhou até Mia, cercado pelos amigos com um olhar ameaçador. Hoje, Carter, você vai se arrepender de ter me desafiado. Ele gritou, tentando atrair todos os olhares para ela. Mia, calma e segura, respondeu com um sorriso simples. Você realmente quer que todos vejam o quão patético você é? Os alunos, intrigados, aproximaram-se. Os amigos de Jake trocaram olhares preocupados, pressentindo que a situação poderia estar saindo do controle. Jake deu um passo à frente, pronto para agarrar Mia, mas ela se esquivou com uma agilidade surpreendente e o derrubou com um chute leve e estratégico. A queda foi espetacular.
Jake caiu no chão com os braços estendidos, diante de uma multidão atônita. Risadas abafadas começaram a se espalhar. Mia se inclinou um pouco e sussurrou. 10 segundos, Jake, sempre ansioso demais para fazer mal. Os alunos ao redor caíram na gargalhada, alguns aplaudindo baixinho. Até os professores que presenciaram a cena ficaram sem palavras diante da precisão e compostura de Mia. Daquele momento em diante, a dinâmica da escola mudou radicalmente. Jake não era mais o valentão incontestável. Ele havia sido humilhado na frente de todos que tentava dominar, e Mia estava começando a se tornar uma figura respeitada, quase lendária. Para Mia, isso era apenas o começo. Ela sabia que Jake e seus amigos buscariam vingança, mas estava pronta a cada passo do caminho. Cada sorriso sarcástico, cada gesto preciso, cada palavra sussurrada na hora certa reforçavam seu poder e influência na escola. E nas sombras, Jake percebeu que subestimar a garota má seria seu maior erro. Na manhã de segunda-feira, a Westbrook High School estava agitada. Os boatos da sexta-feira anterior ainda circulavam, inflando a reputação de Mia Carter e manchando a de Jake Thompson. Mas Jake ainda não tinha terminado. Seu orgulho estava ferido e ele estava pronto para usar métodos mais tortuosos para retomar o controle. No corredor principal, ele se aproximou de Mia com um sorriso falso, tentando parecer relaxado. Seus amigos estavam atrás dele, todos nervosos, cientes de que Mia não era um alvo fácil. Carter, acho que podemos conversar com calma, não é? Jake tentou parecer razoável. Mia olhou para cima, com um sorriso irônico no rosto. Claro, se você conseguir manter a calma e a distância, ela respondeu com a voz suave mas gélida. Jake sabia que precisava atingir onde mais doía, socialmente. Então começou a espalhar pequenos boatos, buscando isolar Mia e semear a dúvida entre os alunos que a apoiavam. Mas Mia, sempre vigilante, já havia previsto essa abordagem. Ela observava as reações ao seu redor, ajustando suas ações e palavras para fortalecer sua aliança. A verdadeira reviravolta aconteceu durante o almoço. Jake havia secretamente colocado obstáculos para constranger Mia, uma bandeja de comida tombada, alunos tentados a provocá-la. Mas Mia, rápida e calculista, transformou cada armadilha em vantagem. Quando a bandeja caiu no chão ao seu lado, ela se inclinou ligeiramente para a frente e com um gesto preciso distraiu Jake, fazendo-o cair espetacularmente na frente de vários alunos. Risadas irromperam, desta vez mais altas do que nunca. É só isso que você tem? Ela perguntou, de braços cruzados e olhar desafiador. Achei que você fosse melhor que isso. A multidão ao redor começou a aplaudir, fascinada pela confiança e controle de Mia. Jake, corado de raiva e humilhação, percebeu mais uma vez que sua estratégia havia falhado. Mas desta vez ele não estava apenas competindo fisicamente. Ele estava enfrentando alguém estratégico, capaz de pensar vários movimentos à frente. Mia, no entanto, sabia que a batalha estava apenas começando. Cada confronto, cada sorriso calculado, cada gesto preciso solidificava sua reputação e enfraquecia a de Jake. A garota má não era mais apenas uma sobrevivente. Ela estava se tornando a força imparável da escola. E Jake estava começando a perceber que essa guerra silenciosa lhe custaria mais do que seu orgulho. Na quarta-feira seguinte, a Westbrook High fervilhava com uma energia incomum. Os alunos curiosos e animados aguardavam cada interação entre Mia Carter e Jake Thompson. Os eventos anteriores haviam colocado Mia no centro das atenções. Ela não era mais apenas a garota má, mas se tornará o símbolo daqueles que se recusavam a ser intimidados. Jake, por sua vez, estava começando a perder a paciência. Sua estratégia de boatos mesquinhos e armadilhas sutis não dera em nada. Todas as tentativas de constranger Mia saíam pela culatra e sua frustração aumentava. Durante a aula de educação física, Jake decidiu atacar com força. Organizou um desafio público, um duelo improvisado de basquete. O objetivo? Humilhar Mia na frente de toda a turma e reafirmar sua autoridade. Mas Mia, sempre atenta e astuta, já havia previsto esse plano. Ela se posicionou na quadra com absoluta confiança, deixando os espectadores adivinharem que algo inesperado estava prestes a acontecer. A partida começou. Jake investiu agressivamente contra ela, tentando surpreendê-la com sua velocidade e força. Mas Mia se esquivava de cada movimento com uma agilidade surpreendente, usando seu conhecimento físico e precisão para desequilibrá-lo repetidamente. Cada vez que ele tentava um movimento brusco, ela o virava, causando quedas espetaculares e gargalhadas entre os alunos. Em um momento crucial, Jake tentou um ataque surpresa usando seus amigos para cercar Mia.
Mas ela havia previsto este cenário. Com um movimento fluido e calculado, ela abriu caminho entre eles, acidentalmente fazendo Jake cair novamente. Desta vez em uma pilha de bolas de basquete deixada perto do ginásio. A cena provocou uma explosão de risos e murmúrios de admiração. É só isso que você consegue fazer, Jake, disse ela, enxugando o suor da testa, com um sorriso ao mesmo tempo zombeteiro e triunfante. Talvez você devesse reconsiderar sua estratégia. Pela primeira vez, Jake se sentiu completamente sobrecarregado. Mia não era apenas forte e rápida, ela era inteligente, estratégica e imprevisível. Cada movimento que ele fazia parecia já previsto. Naquele dia, Mia não se limitou a se defender. Ela transformou o recreio em seu próprio reino. Os alunos ao seu redor perceberam que nunca haviam presenciado um simples confronto entre alunos. Estavam testemunhando a ascensão de uma lenda, uma força que redefiniria a ordem da escola. E em um canto do ginásio, Jake, esparramado entre as bolas, começou a entender que o verdadeiro poder não estava na força bruta, mas na inteligência, velocidade e audácia. Mia Carter tinha acabado de mudar as regras do jogo para sempre. Após a humilhação pública na quadra de basquete, Jake ficou furioso. Ele sabia que métodos diretos não seriam suficientes. Para recuperar sua imagem de valentão, ele teria que agir em segredo, usar de astúcia e armar uma armadilha que Mia não seria capaz de prever. Ou pelo menos era o que ele pensava. No dia seguinte, ele convidou Mia para participar de um projeto em grupo para uma tarefa importante, alegando que queria fazer as pazes e trabalhar juntos. Vários alunos assistiram, curiosos para ver a reação de Mia a esse falso gesto de amizade. Carter, sugiro que deixemos nossas diferenças de lado e mostremos o que podemos fazer juntos, disse ele, com seu sorriso forçado mal escondendo sua travessura. Mia, ciente de que cada movimento de Jake era calculado, assentiu lentamente. Tudo bem, Jake. Mas estou avisando, eu nunca caio em armadilhas. A dupla começou a trabalhar no projeto, enquanto Jake discretamente tentava constrangê-la. Ele propôs um plano que, na sua opinião, a levaria ao fracasso diante de todo o grupo. Ele havia preparado um cenário em que ela teria que apresentar um ponto-chave do projeto sozinha, com informações incompletas e incorretas. Mas Mia, sempre atenta, notou imediatamente a anomalia. Em vez de cair na armadilha, ela transformou a situação em vantagem. Improvisou brilhantemente, acrescentou detalhes perspicazes e transformou os erros de Jake em um momento cômico que fez todo o grupo rir. Exceto Jake. Muito engenhoso, Carter, murmurou ele, vermelho de raiva e humilhado, enquanto os outros alunos a parabenizavam pela apresentação. Mia se virou para ele, sorrindo. Jake, você realmente deveria aprender que eu não caio em armadilhas. Mas obrigado pelo exercício, foi divertido. Naquele exato momento, Jake compreendeu que Mia não era apenas fisicamente forte, ela era estratégica, perspicaz e capaz de transformar qualquer armadilha em vitória. Sua reputação crescia a cada encontro, e seus aliados se multiplicavam nas sombras, inspirados por sua força e ousadia. Para Jake a mensagem era clara, subestimar Mia Carter não era mais uma opção. Qualquer tentativa de humilhá-la ou manipulá-la só fortalecia seu poder e influência. Naquele dia a garota má não apenas sobreviveu a uma armadilha, ela o virou completamente contra o tirano. E ela sabia que a guerra com Jake ainda não havia acabado. Algumas semanas se passaram desde o primeiro confronto entre Mia e Jake. Cada encontro, cada confronto, solidificava sua reputação. Os alunos que antes temiam Jake começavam a olhá-lo com pena, enquanto Mia se tornava uma figura respeitada e admirada. Naquela manhã, a escola parecia vibrar com sua presença. Mia não tentava dominar. Ela impunha respeito com sua confiança, inteligência e ousadia. Nos corredores, os alunos sussurravam seu nome com admiração. Até mesmo aqueles que tentavam intimidá-la estavam se tornando mais discretos. Jake, por outro lado, estava cada vez mais frustrado. Todas as tentativas de revidar fracassavam miseravelmente. Sua raiva só reforçava a lenda de Mia. Ele se via constantemente na defensiva, incapaz de retomar a iniciativa. Mia então decidiu levar a situação para o próximo nível, mostrar a todos que a justiça e o respeito poderiam substituir o medo. Ela começou a intervir para proteger os alunos vítimas de bullying, colocando Jake e seus comparsas em seus devidos lugares, às vezes com gestos sutis, às vezes com humilhações públicas que nunca eram gratuitas, mas sempre justas. Em um episódio memorável no refeitório, Jake tentou uma última provocação na frente de vários alunos, derrubou uma bandeja em um aluno mais novo. Mas Mia estava lá, como sempre. Com um movimento rápido e preciso, ela interceptou a bandeja e a jogou em cima do próprio Jake,
provocando gargalhadas e aplausos. Você realmente deveria aprender a mirar em algo diferente de si mesmo, ela disse calmamente, com os olhos brilhando de triunfo. Aquele momento selou a ascensão de Mia. Ela não era mais apenas uma aluna difícil ou uma menina má, ela havia se tornado a influência dominante na escola. Cada decisão, cada palavra, cada sorriso calculado reforçava seu poder. Alianças se formaram ao seu redor, e Jake, impotente, viu sua autoridade evaporar lentamente. A guerra silenciosa foi vencida. Mia Carter transformou medo e intimidação em respeito e admiração. E para Jake a lição era clara: subestimar a garota errada foi seu maior erro. O ensino médio nunca mais foi o mesmo. A tensão na Westbrook High estava a ponto de atingir o ápice. Jake Thompson, humilhado repetidas vezes, decidirá que não podia mais permanecer nas sombras. Seu orgulho ferido levou a um plano desesperado, um confronto final que, segundo ele, o restabeleceria como tirano incontestável. Ele escolheu o ginásio como palco para sua vingança. O local estava vazio depois da aula, mas ele havia convidado vários alunos para garantir uma plateia. Seu plano era simples: colocar Mia em uma situação constrangedora usando um desafio físico que ele considerava intransponível para ela. Mas Mia, sempre atenta e calculista, previra esse cenário desde o início. Ela sabia que Jake tentaria uma manobra drástica para retomar o controle. Ela havia preparado cada gesto, cada palavra, cada movimento com extrema precisão. Carter, Jake rosnou ao entrar no ginásio. Desta vez, você não vai conseguir me impedir. Mia sorriu, colocando as mãos na cintura. Jake, você ainda acha que a força bruta faz o mestre, mas o verdadeiro poder é inteligência e controle. O desafio começou. Jake tentou uma série de movimentos agressivos para intimidar Mia, mas cada ataque era esquivado, desviado ou transformado em vantagem por ela. Os alunos fascinados observavam Mia manobrar com uma facilidade quase sobrenatural, como se antecipassem cada movimento de Jake antes mesmo que ele o fizesse. Finalmente, num movimento rápido e fluido, Mia fez Jake tropeçar em um tapete escorregadio que ela havia colocado discretamente antes. Ele caiu pesadamente enquanto todos, incluindo seus amigos, assistiam em choque. A humilhação foi completa e definitiva. E aí está Jake, disse Mia com a voz firme e triunfante. É assim que se sente subestimar alguém que nunca desiste. O ginásio explodiu em aplausos. Mia não havia vencido apenas um duelo físico. Ela havia conquistado o respeito, a admiração e a lealdade de toda a escola. Jake, corado de raiva e vergonha, finalmente percebeu que seu reinado como tirano havia acabado. Mia Carter, a garota má, tinha acabado de selar sua lenda. Na manhã de segunda-feira, a Westbrook High era uma escola diferente. Os corredores vibravam com uma nova energia de admiração e respeito. Os alunos falavam de Mia Carter com uma mistura de admiração e lealdade. A garota má não era mais uma lenda nas colunas de fofocas. Ela havia se tornado uma força incontestável, capaz de transformar a ordem estabelecida. Jake Thompson, enquanto isso, arrastava-se pelos corredores com o orgulho ferido. Todas as tentativas de retomar o controle haviam falhado. Ele se tornará um espectador impotente, testemunhando a ascensão daquele que havia subestimado. Seus amigos, antes intimidadores, agora se aproximavam de Mia, seja por admiração ou respeito, pois ela havia se mostrado invencível. Naquele dia, Mia decidiu fazer um gesto simbólico. No pátio, cercada por todos os alunos, ela falou. Sua voz era firme, mas inspiradora, ressoando em todos os cantos. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todos que foram vítimas de bullying, ignorados ou silenciados. Todos aqui merecem respeito, e ninguém deve ter medo de ser quem é. Um silêncio respeitoso se instalou, seguido por aplausos espontâneos. Os alunos começaram a se reunir ao redor dela, unidos pela força e coragem silenciosas de Mia. Jake olhou para ela, incapaz de falar, percebendo que seu poder se baseava no medo, enquanto o de Mia se baseava no respeito e na inteligência. Ela transformará cada confronto em uma lição, cada ataque em vitória e cada medo em inspiração. Mia Carter estava ali, no centro do pátio, com a cabeça erguida e os olhos brilhando de confiança. Ela não só vencera todas as batalhas contra Jake, como também mudará a escola para sempre. As regras haviam mudado, o medo não ditava mais a hierarquia. Respeito e coragem a substituíram. Daquele dia em diante, a Westbrook High deixou de ser apenas uma escola. Tornou-se um lugar onde a ousadia, a inteligência e a força de caráter triunfavam. E Mia Carter, a garota má que virou lenda, abriu caminho para todos aqueles que se recusaram a se deixar intimidar.
O valentão havia sido derrotado, e a rainha do ensino médio havia reinado suprema, para sempre.